Olá, está no ar mais um Trajetórias. No programa de hoje, a gente recebe a presidente da Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos, a AGAFAP, Marília Cruz. Marília Coelho Cruz é artesã e mãe do Leonardo. Há 20 anos, é voluntária da AGAFAP. A necessidade de ajudar o filho esquizofrênico e o amor pela causa social fizeram com que Marília se juntasse à associação. Fundada em 1992, a AGAFAP trabalha para proporcionar uma vida mais digna para quem vive com o transtorno. Marília, muito obrigado por estar aqui com a gente, poder contar um pouquinho da tua história e dessa luta para o reconhecimento da esquizofrenia e a importância da gente cada vez mais falar sobre esse assunto. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, embora seja, quando eu digo assim, que é um prazer eu participar das coisas, é meio interessante, né? Porque a gente ter prazer de falar num assunto que foi, em determinado momento da vida da gente, uma tragédia, né? Mas, quando eu digo que é um prazer, também é para provar que de uma coisa muito ruim a gente pode transformar em algo suportável, agradável e até bom de participar. Porque hoje, participar da associação com outras mães que passaram pelos mesmos problemas que eu passei e a minha família passou, é muito prazeroso, porque a gente sabe que cada uma de nós foi importante para a transformação da outra. A gente não aprende nada sozinho e não consegue superar nada sozinho. Então, com esse companheirismo, com essa união que às vezes até na família a gente tem dificuldade de encontrar, neste grupo a gente encontra. Então, é difícil conviver com uma coisa muito ruim? Não é. Primeiro, a gente tem que ter entrega, né? Eu tenho que me entregar para aquilo. Ou talvez até não seja a pessoa mais adequada para dizer isso, porque quando eu entrego de cabeça. Eu não sei se é pela metade. Já é uma característica tua que tu traz de berço até, né? É verdade, é verdade. Eu me entrego de cabeça todas as coisas que vêm para mim, sabe? Não é uma escolha, eu não escolho as coisas que eu quero. Pois é, como é que uma gaúcha, né? Tu, gaúcha, nascida em Pelotas, passou por Bagé, depois veio para Porto Alegre. As coisas foram acontecendo na tua vida de forma não programada. Como é que você foi conseguindo lidar, inclusive, com o dia que o Leonardo descobriu que estava com a doença, ele que tinha na época 22 anos e descobriu que estava com a esquizofrenia? Como a senhora, como mãe, lidou nessa época? É muito terrível, né? É muito terrível. É como se tivesse caído num buraco e tu precisava tirar de lá, mas tu não sabia como e tu não tinha força para isso. Mas a gente, quando acontece isso para qualquer uma das mães, aconteceu comigo e tudo é igual para todas, tu tem duas opções. Ou tu fica chorando, te lamentando e reclamando e pedindo a Deus um milagre, ou tu arregaça as mangas e vai lá naquele buraco, puxar, ajudar a sair do buraco e tocar para frente e botar para cima aquela pessoa que precisa e tu também, que tu também está dentro do buraco. E foi dessa forma que a senhora descobriu a AGAFAP, indo atrás de ajuda, atrás de informação? Sim, não foi muito rápido, como até hoje as pessoas não sabem muito. Então, por isso a nossa vontade de querer que todo mundo saiba que existe um espaço. E a gente teve muita dificuldade de colocar para a população saber que existe um lugar que a gente pode sobreviver convivendo com essa doença, né? Então, a AGAFAP tem 27 anos. E é recém agora que muita gente está sabendo que ela existe. Porque o preconceito, primeiro eu vou te falar um pouco do preconceito, que o preconceito é uma coisa que em todas as pessoas deste mundo nasceram com ele, com o preconceito contra a loucura. Eu fui formada e todas as pessoas do mundo foram formadas e são formadas assim, ó, não te aproxima de um louco que ele é perigoso, vai ter um momento que ele vai poder te bater, te matar, te agredir. Então, a nossa vida, a nossa cabeça é programada para não se aproximar
de uma pessoa que tem uma doença mental. E aí, quando tu tem um filho, tu educa, tu põe no colégio, tu faz o caminho normal de todas as pessoas. E quando bom, agora sim, ele já se formou, escolheu o que ele quis, está no emprego que ele tinha sonhado a vida toda, está trabalhando, a gente sente, bom, dever cumprido. Meu marido faltava 2 anos para se aposentar, tá, então agora ele vai viver a dele e nós vamos viver a nossa vida. Aí ele volta assim, ó, porque o do Leonardo foi assim, de repente saiu com o pai para trabalhar, quando voltou ouvindo voz, batendo na mesa, porque ele não entendia o que estava acontecendo com ele. E nós também não, chamaram o pai dele lá para trazer para casa, trouxe já com encaminhamento para um hospital psiquiátrico. Veja bem, então. E aí tu vê o que te cai no colo, e quando te manda para o hospital psiquiátrico, tu já sabe que é uma doença mental. E te cai no colo aquilo que tu foi programada a tua vida toda a não chegar perto. E é o teu filho que está com problema. E aí? Veja bem, né? O Leonardo é um exemplo aí de como a esquizofrenia pode se manifestar em qualquer idade da vida, até para quem está nos assistindo, Marília. A doença ela tem vários estágios, né? E quais características que tu poderia destacar de um quadro de esquizofrenia para as pessoas poderem, de repente, prestar atenção de alguém na sua volta aí? Bem, então assim, ó, eu nesse momento, quando aconteceu isso, a gente pensa assim, de repente, só que depois, com o decorrer dos anos, quando eu fui entendendo mais a doença, não é de repente. Não é de repente. E aí que é o alerta. Aí que é o alerta para as pessoas. Não é de repente. Eu fui privilegiada, porque o Leonardo teve as manifestações e eu vejo, depois que eu comecei eu vejo que ele teve manifestações quando ele era bem pequeno. Só que se eu falasse para o doutor, será que não pode ser uma... Eu nem sabia, né? O doutor ia dizer que quem estava doido era eu, porque não tinha porquê. Todas as crianças, em um determinado momento, têm uma manifestação parecida com aquela. E eu contestei um psiquiatra uma vez, doutor Diogo Lara, muito companheiro nosso na HFAP um determinado tempo, e eu pedi para ele me explica por que não tinha um médico que me alertasse, me dissesse, quando eu sem saber, eu consegui botar na ginástica olímpica, picar em atletismo, não sei o que, eu botei o Leonardo em um monte de atividade que foi levando aquela sensibilidade que ele tinha. Então foi disfarçando e foi conduzindo a coisa mais adiante. E então ele tinha uma série de insegurança e de coisas que poderiam desenvolver uma doença mental, mas que nunca ninguém te diz, nem ninguém te dá um alerta. Então, por acaso, eu fui botando aqui e ali no movimento escoteiro e a gente acompanhando e sendo parceiro junto com ele, com a minha filha também, né? Então, assim, ó, tu foi carregando a coisa mais adiante. Tá? Então os pais não veem isso. Eu não via também, não estou cobrando de pai nenhum, porque eu também não via. Ele era uma criança que era insegura, outros também são e tal. Né? Então eu tive a sorte que consegui, com as coisas que o Leonardo foi fazendo, a doença foi lá para trás. Mas ele já tinha manifestações. E eu pedi para o Diogo Lara para ele me botar. Por que acontece isso? Por que não me disseram? Por que não teve um médico que me alertou? Então ele fez um desenho num quadro. Assim, um risco, um outro. Quando ele terminou o desenho e que apareceu a figura que ele queria mostrar. E que manifestações são essas? Por exemplo, o Leonardo, quando era pequeno, de madrugada ele queria brincar, não queria dormir. Mas isso acontece com um monte de criança. A gente fala pro doutor, o doutor, mas é assim mesmo e tal, e coisa, né? Então, assim, ele era uma pessoa muito sensível. Ele era extremamente sensível, amoroso, carinhoso. Eu tinha o orgulho de dizer para todo mundo que a minha contribuição de paz para o mundo era o Leonardo. Porque ele não matava uma mosca, ele não... Sabe, fofoca de tia e de família, assim? Ele não queria que ninguém falasse mal do outro. Então ele era pacífico, sabe? Tanto que a doença dele se manifesta, ele jamais teve um gesto, uma atitude de violência com ninguém. O sofrimento é dele, com as coisas que tem na cabeça dele, que são as alucinações auditivas e visuais, às vezes também, né? Então, assim, ó, o meu alerta que eu faço, essa fase, que é a fase
pior dessa doença, que é no final da adolescência, início da idade adulta, que era também com 1%, aquele que não é mais, já tem, a gente sabe, e eu já conheço, crianças com 8, 9 anos com o diagnóstico formado e já com a doença instalada. Quer dizer que há anos atrás não acontecia, e hoje já acontece. Pela vida toda, por uma série de coisas. Por quê? Eu não vou te dizer muito bem certinho, porque eu nem quero ser muito científica assim, ó. Ah, é um gene que faz... Não sou eu que vou estudar isso, eu estudo a parte que eu posso ajudar. A tua vivência então mesmo. Eu só falo e não sei nada, comprovação científica nenhuma. Mas diz que a incidência maior é genética, né? Muito bem. Mas deverá ter outros fatores, e geralmente o fator que desencadeia a doença é um grande estresse. E do Leonardo ficou muito bem explicado, porque ele adoeceu com 22 anos, porque ele se escapou, por acaso também, porque não foi nada programado, de grandes estresses, porque ele não prestou vestibular, porque ele foi para um curso técnico, tá? Quando se formou fez estágio, já entrou para o primeiro emprego dele, que era o sonho da vida dele, era o que ele queria, e ele conseguiu. Ele não foi para o quartel, porque ele não queria o quartel normal, ele era sempre envolvido com a aviação, ele queria ser piloto, queria ir para a aeronáutica, e aí ele tinha astigmatismo, na aeronáutica ele ficou excedente, não foi. Então, outro grande estresse que acontece. Uma somatização de fatores aí. Sim, aí ele não passou por um grande estresse. Aonde foi o grande estresse dele? No trabalho, no primeiro trabalho. Que lá ele competia com outros colegas, e ele não era tão bom na coordenação motora, no trabalho que ele fazia, porque é uma característica da pessoa que tem essa tendência para doença mental. E o Leonardo era muito inteligente, estudava, e na empresa que ele trabalhava, sempre a promoção era através do estudo. Fazia curso, era promovido. Os companheiros que não faziam curso ganhavam menos que o Leonardo. E o Leonardo trabalhava pouco. Os outros trabalhavam por ele. Então foi criando uma competição. Eu não estou cobrando que isso deu a doença. Não. Aquilo provocou um bullying, né? Mas isso acontece com todo mundo, né? Então, daí o Leonardo não conseguiu superar tudo aquilo e teve um surto lá, trabalhando mesmo. Marília, então, quer dizer que você, né, vinda do interior, trabalhou na Varig, fez curso de massagem, trabalha até hoje com artesanato, inclusive na HFAP. Depois do que aconteceu com o Leonardo, tua vida mudou completamente. E hoje, aos 80 anos, tu continua, né? O teu trabalho é em prol dessas mães, né? Dessas famílias que a HFAP consegue trabalhar e oferecer um suporte. O trabalho que a HFAP desenvolve hoje é justamente para oferecer para a família esse suporte, para entender realmente o que tu não entendia na época? Uhum, exatamente. Porque assim, ó, por exemplo, eles quando adoecem, aquela pessoa que entrou lá naquele hospital, quando tu vai ver daí uma semana, que é uma coisa que eu brigo e falo em todas as oportunidades, que eu acho o maior pecado que acontece é deixar num hospital uma semana sem pai nem mãe ver, depois é que a gente vai saber, para poder entender. Uma coisa que eu não concordo, acho terrível, acho que é um corte com cordão umbilical aí. Muitas vezes não se recupera mais a harmonia entre aquela família, em todo caso. Bom, então assim, ó, aquela criatura que tu deixou lá, quando tu vai ter contato com ela de novo, ele não é mais aquele que tu deixou. É totalmente diferente. Não tá robotizado, tá com dificuldade de falar, e aí tu não sabe por que aquilo ali. Se a doença é que faz isso, ou é a medicação. E tu sabe que não tem ninguém que te informe, né? Tu tem que estar catando, buscando. Não tem. Eu queria que tivesse uma preparação, assim como aquela criatura fica sozinha dentro do hospital para os médicos estudarem e testarem a medicação, tinha que ter uma internação para a mãe e para o pai aprenderem como lidar com aquela criatura que vai sair de lá, que é totalmente diferente. Porque aí quem tem que mudar é tu. Tu não pode querer que ele vá fazer exatamente as coisas que ele sabia fazer antes. Chegaram até vocês muitos relatos de abandono de pessoas? Hein? Chegaram até vocês muitos relatos de abandono de pessoas?
Claro, é óbvio que tem. O que é essa população de rua que não tem tratamento e que está misturado com a droga? Tu acha que é só drogado? Não tem doente mental misturado embaixo das pontes, morando na rua? Tem muito morador de rua que, antes de ter o acesso à droga, ele teve uma manifestação da doença. E a família, e não é culpa dessa família, ela não sabe como lidar. A mãe é quem traz o sustento para dentro de casa. E aquela criatura só incomodando e não quer parar e aí termina que a família abandona e é por falta de conhecimento. Então toda a tragédia da doença mental é tudo por falta de conhecimento. Tudo por falta de conhecimento. Porque não acredito que uma mãe vendo um filho sofrer não vai... Mas se ela não sabe, se aquela criatura só está incomodando e só está tendo alucinações, ela não sabe o que fazer e não quer tomar o remédio e bebem junto, porque não tem... Porque tem que ter uma disciplina. É muito complicado por isso. A tua vida, ou tu vai te dedicar a fazer isso, ou tu vai fechar os olhos e não ver. Porque o que falta na cabeça daquela pessoa? Justamente a noção do que é bom para ele e que ele tem que fazer. Quem é que vai fazer isso? É uma pessoa que está em sã consciência que vai ajudar. Eu jamais esperei que o Leonardo... não, mas ele tem que ter responsabilidade, tem que saber que tem que tomar remédio. Jamais esperei por isso. Eu tenho interesse que ele fique bem, então eu dou o remédio. Porque o que eu tinha que fazer, eu fiz até os 22 anos com ele. E isso, o que eles aprendem, eles não esquecem. Agora, a doença perturba e tira eles, em muitos momentos, daquele conhecimento que eles tinham. Então, tu tem que estar presente para ajudar. E a HFAP consegue, né? Mostrar. Pois então presente. assim, ó, nós estamos na Galeria Malcom, no 6º andar da Galeria Malcom, há 20 anos praticamente, no coração de Porto Alegre, com 25, 30 pessoas lá, com doença mental que é mais rejeitado pela população e nunca houve absolutamente nada lá naquele prédio provocado por um deles. São as pessoas mais carinhosas, mais solidárias, mais querendo receber afeto e tendo muito afeto para dar. Então é muito legal. Eu queria que o povo todo fosse um dia lá e visse a solidariedade deles, visse como tu consegue fazer coisas, como a inteligência deles é preservada. Eu às vezes penso, eu digo, pena das mães que não se dão uma oportunidade de vir aqui conviver com um dos filhos ou conviver com os outros para ver como é. Eu agradeço a Deus todo dia, porque eu sou um pouco boba até, porque eu fico tão feliz quando eu vejo as coisas que eles fazem lá, e eu que estou desde o início, no início eles chegavam lá assim, ó, não tirar foto não, eu não quero tirar foto, eu não quero aparecer, porque se alguém diz que eu sou doente, vai me judiar, vai me maltratar na rua. Não, senhor, você vai tirar foto e vai dizer que tem, porque tem que ser respeitado pelo cidadão que tu é, não pela doença que tu tem. Tu tens a doença, mas tu é um cidadão com dignidade e tem que ser respeitado, vocês têm que se fazer respeitar. Hoje, agora, tu viu a semana passada, tiveram alguns aí, e a semana toda eles apareceram na televisão, eles não se incomodam, eles vão, eles cantam, o coral deles canta, fomos no Asilo Padre Cacique, cantaram lá, então eles não têm mais essa coisa, esse medo. Essa conquista também de vocês essa semana, né, da esquizofrenia, foi, né? de poder estar divulgando cada vez mais o assunto. Foi. Como é que vocês conseguem se manter lá na HFAP? Vocês fazem várias ações, né? Pois é. Tem o Ateliê da Vida, que é um o Ateliê da Vida eu trabalho com eles, é direto com eles. Como é que é esse trabalho? Olha, é muito interessante, porque tu sabe que a gente está num espaço que é público, a Secretaria da Saúde está nos patrocinando, fica lá. Mas eu até acho que eu ia começar a dar palestras sobre vencer as dificuldades financeiras, porque tu sabe que nós não temos... Cada um que participa lá dá R$20 por mês. Não é uma mensalidade, é uma contribuição. Nós, voluntárias, trabalhamos e pagamos também. Então, assim, ó, a gente não tem dinheiro de ninguém, não recebemos recurso financeiro de ninguém.
Não pedimos. A gente veio na Câmara aqui, muitas vezes, mas nunca pedi ajuda financeira para ninguém, nunca saímos. Eu bati em tudo que é lugar em Porto Alegre, tudo. Fundação José Otamo, Fundação Maurício Sirotsky, andei em tudo. Nunca tem nada para essa faixa. Tem só para criança, adolescente e velho. Tudo bem. Então, mas jamais a gente pediu recurso, a gente quer sim reconhecimento de trabalho, a gente quer que deem oportunidade para a gente mostrar o que a gente faz, mas dinheiro, a gente vive com pouco dinheiro, só o suficiente para dar um lanche de tarde, assim mesmo, eles, um dia um traz pão, outro dia traz, sabe, alguma coisa. Então a gente vive com muita dignidade, sem dever nada para ninguém, e sem pedir dinheiro para ninguém. É no ateliê que vocês fazem, junto com as mães e também os filhos, os artesanatos? Sim, é no Ateliê da Vida. A gente criou dentro da HFAP esse departamento Ateliê da Vida, que é um ateliê. No ateliê o que se faz? Se constrói coisas bonitas. Então a gente constrói uma vida nova para eles lá no ateliê, tá? Então, a gente faz. Eles fizeram agora a boneca Bayomi, que é uma lição de perseverança, que é a história da bonequinha, aquela que é das mães que vinham nos navios negreiros e que rasgavam as roupas para fazer boneca para distrair os filhos, para eles se alegrarem, porque era muito, muito triste a situação. Então eles fazem lá, construíram, a gente distribuiu para a população, trouxemos aqui na Câmara o vereador Walter Naix, contou a história, foi muito legal. Então assim, muitas coisas, eles fizeram lá, e sabe quem está fazendo trabalhos com eles, é um deles mesmo, que sabe fazer e está dando adestramento para os outros. Então, aumentando a autoestima, esse outro... Autonomia. Essa é uma autonomia. Então, e eles são tão receptivos que aceitam o que o outro dá de trabalho, de coisas. Então, ele trouxe um CD e fez um peão. E aí estava o Leonardo e outro colega dele, estavam olhando, quando nós botamos os peões a girar, ele olhou e disse assim, esse aí é o disco de Newton, tu vê. E eu fico muito feliz de ver que eles estavam fazendo descompromissadamente um peão colorido e com o movimento do peão lembrou lá na cabeça deles, que estudaram na vida deles, e está guardado lá, não esquece, o disco de Newton, que girando as 7 cores do arco-íris se transforma na cor branca. Estava guardadinho na memória. Estava guardado na memória. Então, é isso que eu digo, o que o ateliê proporciona para cada um deles, de cada coisa que acontece lá, eles relacionarem e mexerem nos neurônios deles que estão lá quietinhos, porque eles ficam em casa, só vendo televisão, ou dormindo, né? Ou tomam remédio, sabe? E ali, naquela tarde que eles ficam ali, porque eu sou meio compulsiva, eu não deixo eles ficar parados. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Então estão sempre fazendo alguma coisa. E nesse fazer alguma coisa, mexe no que eles têm. Então eles estão sempre agilidade mental. Então é muito importante isso para manter a saúde mental deles. Né? Marília, a gente está com o tempo encerrando aqui do programa, mas eu queria que tu finalizasse, tá? Dizendo assim, né? Quais são as suas expectativas para esse quadro? Agora no Brasil a gente tem cerca de 1 milhão de brasileiros com esquizofrenia e no Rio Grande do Sul aí já passou do 1% da população com esse quadro. Com certeza. Para os próximos anos aí, o que tu espera? Até da HFAP também e das pessoas, né? Que elas realmente possam ser mais vistas e mais entendidas pela sociedade? Exatamente. Um dos sonhos que eu tinha eu já consegui em parte realizar. Claro que o sonho não termina nunca, né? Uma das coisas que eu sempre tive na cabeça é essa, botar no centro de Porto Alegre e para o povo ter contato e ver e não ter medo. Eles são iguais aos outros. Então, assim, a gente já teve essa oportunidade com essa semana. Então eu gostaria assim, que as pessoas se doassem mais, as famílias não tivessem medo, que reagissem, que viessem. Eu tenho falado, por exemplo, tem pessoas do interior que têm entrado em contato com a gente, eu tenho estimulado a fazerem outros grupos iguais. A gente sozinho não vai a lugar nenhum. Tenho certeza
que se o problema que nós tivéssemos, nós dividir com o outro e tentar buscar, reverter, a gente consegue. O trabalho que a HFAP fez até agora, né? São 27 anos de muita luta, muito esforço. 27 anos atrás não se falava nessa palavra. E hoje a internet toda está falando em esquizofrenia. Tu pode abrir o Facebook, abre qualquer coisa e tá o nome, que era nome medo, metia medo, ninguém queria dizer. Então eu agradeço muito a Deus por Ele ter me dado esse problema e eu ter podido fazer parte dessa história, sabe? E gostaria que as pessoas não perdessem o ânimo e fossem atrás. E continuassem, porque vale a pena. Certo, vale a pena. Muito obrigado e parabéns o teu projeto, muito obrigada pela história de vocês. Pela oportunidade das pessoas saberem que é possível fazer isso. Com certeza. Até a próxima, viu? Valeu, muito obrigada, viu? E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site da Câmara de Vereadores ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana.